Você tá cansada, né, minha amiga? Eu sei. Não tá fácil. A rotina é puxada. O seu neném tá acordando várias vezes durante a noite pra mamar. Você não consegue fazer o bebê dormir sozinho, ou ele só dorme no colo, ou só no peito. Ou quando simplesmente você coloca ele no berço, ele acorda, ou você coloca na caminha, ele acorda, você está exausta, desesperada. Não sabe mais o que fazer. Então, se liga nesse vídeo, porque eu fiz uma live com a Maiara do IG depois da maternidade e tá aqui. Bom, Mayara, vamos começar Hum, porque tem a pergunta. aham, Eu, eu reduzi porque tinha muitas perguntas, né? Com que você vai obter a mesma resposta, né? Com o mesmo intuito as perguntas, que foi o tal do peito, né? hum, O tal do peito na hora de dormir. Então, gente, nós vamos começar a live. É sobre como ensinar o bebê a dormir sozinho, tá? Eu vou começar pelas perguntas de quem deixou lá no feed, tá? As perguntinhas, como eu disse, eu selecionei algumas, porque tinham muitas perguntas com o mesmo sentido, tá ok? Então eu selecionei, você não perguntou a minha, Thierry. Gente, é porque tinha muita coisa, então eu reduzi em uma, duas perguntas que tinham o mesmo sentido, tá ok? Então vamos lá, Mayara. uhum. Tem alguma coisa para falar antes? Não, só dá boa noite, pessoal, mesmo, tá? Se estiver me ouvindo bem, é porque eu tive que pôr o fone, porque por incrível que pareça, hoje o Heitor não quer dormir. Então ele Tá. está fazendo pirraça com o pai na sala, então eu tive que colocar o fone para falar mais baixo para ele dormir. Acontece, tá vendo, gente? É, gente, acontece, é normal, ainda mais que tem dentinho nascendo, e enfim, então é só ter paciência. Mas vamos lá. Meu Sim. bebê, de 1 ano, só dorme no peito e acorda várias vezes na madrugada para mamar. O que posso fazer para ele dormir fora do peito? É possível tirar o vício dele e acordar várias vezes durante a madrugada? Essa pergunta aconteceu com uma mãe que tem bebê de 1 ano, de 10 meses, de 2 anos, de 3 anos, tá? Que ainda estão vivendo esse Uhum. dilema. Tá. Então vamos começar o seguinte, né? Explicando para mamães, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não quero tirar o peito porque eu vou perder o vínculo com o meu filho. O peito da mãe não é o único vínculo que ela tem com o filho, né? Vínculo de mãe vai muito mais além do que peito. Vai carinho, vai atenção, vai o cuidado no dia a dia, né? Aí eu faço, quando eu vou explicar isso para uma mamãe, eu faço dois comparativos. E aquela mãe que não conseguiu amamentar? Então quer dizer que ela não vai ter o vínculo com o filho dela porque ela está dando leite artificial? Completamente errado. Ela vai ter o mesmo vínculo dando leite artificial para a criança desenvolver normalmente. Aí, outra coisa que eu vou explicar para as mamães, que vai envolver todas, né, com os bebês de todas as faixas etárias. Eu não tenho fórmula mágica. Nenhuma consultora tem fórmula mágica. Não é porque você está assistindo essa live que amanhã seu filho vai dormir a noite toda sem o peito. É um processo demorado e é um processo de repetição. Por quê? Porque o mau hábito foi você, mamãe, que colocou. Não adianta, a gente tem que aceitar essa culpa e aceitar que mau hábito é mãe que coloca, né? Só que a gente pode mudar. Então, a gente aceitando que nós colocamos o mau hábito, nós somos capazes de tirar esse mau hábito também. Só que não vai ser da noite para o dia, tá? Tem a gente, eu digo que tem quatro tipos de bebês existentes. É um bebê anjo, um bebê livro-texto, o bebê irritável e o bebê esqueci o nome. Eu vou deixar depois o link do livro, quem quiser, eu tenho ele em PDF, eu disponibilizo para vocês lerem. Então, cada bebê, ele vai ter um tempo de aprendizagem. Tem bebês que aprendem com 7 dias, tem bebês que com 10 dias aprendem, tem bebês que com 15, tem bebês que com 21 dias eles aprendem. Então, às vezes, a mamãe está quase conseguindo ali tirar, mas aí no dia seguinte o bebê faz pirraça, aí ela vai lá e dá o peito, aí volta o processo todo. Vamos lá. Você consegue tirar o peito da noite? Consegue. Verificando como está a sua rotina do dia. Para bebê de 10 meses, ele ainda precisa mamar, né? Você vai observar o seguinte: ele está tendo uma alimentação adequada e ele está conseguindo reter as calorias suficientes para ele passar a noite toda sem dormir?
Porque às vezes ele não quer almoçar, você vai lá e dá o peito, porque pensa assim, ah, ele não quis almoçar, vai ficar com fome, eu vou dar o peito. Aí isso vai ser um processo em que o bebê vai acostumar. Ele vai pensar assim, opa, peraí, se eu chorar um pouquinho, ela não vai me dar o almoço, vai me dar o peito. E geralmente é isso que acontece. Então você vai observar, primeira coisa, anotar a rotina do dia, tá? Se o bebê estiver almoçando bem, estiver comendo frutinha e estiver jantando bem, você consegue tirar o peito gradual. Ah, Mayara, como que eu faço isso? Você vai dar o peito, o seu bebê, um último horário na noite, que nós chamamos, a mamada, tem gente que chama de mamada dos sonhos. Né? Você vai alimentar o seu bebê e vai colocar ele para dormir. Você amamentou ele 10 horas, se ele acorda meia-noite, ele não está com fome. Ele está com aquela síndrome de chupetar. Aí ele chupeta para voltar a dormir. Então você vai pegar, você vai acalmar ele, você vai falar, olha, filho, não está na hora de mamar, está na hora de dormir. Você vai acalmar o seu bebê e vai colocar ele para dormir. É fácil? Não é fácil. A primeira noite vai ter choro? Vai. Eu não gosto de choro, mas infelizmente tem coisas que para o bebê aprender ele vai ter que chorar um pouquinho. Lógico que você não vai deixar o seu bebê chorando 1 hora no berço. Ele acordou e chorou, você vai lá, pega o bebê, coloca no seu colo, explica para ele, conversa com o seu bebê, porque os bebês eles entendem. E conversa com ele, filho, não tá na hora de mamar, tá na hora de dormir. Tenta deixar o mínimo de luz acesa possível quando isso acontecer. Isso vale para todos os bebês. Todos os bebês que eu digo assim, né? Que estão acordando na madrugada querendo só peito, peito, peito. Aí, outra dica que eu dou. O bebê chupa chupeta. Se ele chupa chupeta, já é um ponto a favor da mãe. Porque aí, de madrugada, a mãe não precisa dar o peito, ela pode dar a chupeta. Ah, ele não chupa chupeta. Ele tem alguma naninha? Ele tem um objeto de transição que possa substituir o peito para acalmar ele durante a noite? Se não, você vai começar a introduzir esse objeto durante o dia. Porque criança, né? Você me falou que tem a mesma pergunta para criança também de 1 ano e 9 meses, de 2 e de 3, né? E 1 até ano e 9. também. Então, vamos colocar o seguinte, a partir de 1 ano e meio, a criança ela não tem necessidade de mamar mesmo à noite. A partir de 2 anos, já não é necessário mais, de acordo com a Associação Mundial da Saúde, a mãe dar o peito para o bebê mais. Não quer dizer, gente, que o leite não tenha nutriente suficiente. Ele tem. Só que como o bebê está desenvolvendo, ele não supre a necessidade calórica do bebê. Então é por isso que ele vai acordar mais vezes de madrugada para mamar. Porque você criou esse hábito. Então, a partir da introdução alimentar do bebê, você tem que observar isso. Ele está adquirindo a quantidade de nutrientes para ele conseguir ficar a noite toda sem dormir. E mães que estão com bebê maiores, né, que estão mamando no peito, gente, não precisa ter culpa em tirar o peito. Você consegue dar outras formas de carinho para o seu filho. Você consegue brincar com ele durante o dia, dar um banho de espuma, fazer uma brincadeira num banho. Ele vai receber outras formas de afeto suas sem ser o peito. Então, para todas essas mães, a dica que eu dou é o seguinte: observem a rotina do dia. Está tendo muito peito durante o dia? Começa a diminuir o peito durante o dia. Vai tirando esse peito gradual. Como, Mayara, que eu vou tirar isso? Ah, ele acordou de manhã, você deu o peito. É o cafezinho da manhã dele. Por volta de 9 horas, por aí vai ter a frutinha. Se ele quiser o peito depois da frutinha, pode dar. Agora, se ele não comer a frutinha, não substitua a fruta pelo peito. Porque o bebê, gente, ele aprende. Bebês, eles são manipuladores. Eles percebem que eles chorando, eles, né, quebram o coração da gente, porque mãe, me fala uma mãe que consegue resistir a um choro de um filho. Não tem. Né? A gente cai na conversa, né, na conversa deles mesmo. Eles choram, a gente acaba fazendo a vontade deles. Só que tem vontades que a gente faz que vai acabar prejudicando a gente. Que é igual, praticamente essas mães acordam 3, 4, 5 vezes durante a noite e nessa faixa etária já era para estar dormindo a noite toda. A noite toda que eu digo o seguinte, deitar, vamos supor, 8 horas da noite, às 10h30, 11 tem essa mamada e o bebê vai até 6h30, 7 horas da manhã sem problema nenhum.
tá? Então, a dica de ouro que eu dou para todas essas mães é o seguinte: observem a rotina e comecem a tirar o peito gradual do dia. Ah, mas ele quer muito peito, ele tá brincando, ele para de brincar para vir dar o peito. O que que eu vou fazer, Mayara? Você não dá. Você fala com ele assim: olha, vamos brincar? Vamos beber um pouquinho de água? Você tá com sede? Vamos beber um pouquinho de água? Ah, vamos beber um suquinho. É distrair a criança, é tirar a criança desse piloto automático. Porque às vezes a criança tá numa boa, ela vê a mãe peito. Aí brinca 10 minutos, vê a mãe peito. A mãe percebe que a criança não tá mamando. É só aquele exercício mesmo, aquele contato físico que precisa ter com a mãe, tá? Então, a primeira dica é essa, gente. Observem a rotina e comecem a tirar do dia o peito, para você depois começar a mexer com a noite. Porque o que muitas mães relatam para mim também é o seguinte: não, Mayara, mas ele de madrugada eu quero tirar o peito e ele esguela, que os vizinhos parece que tá matando o menino e fica 1 hora, 2 chorando. Não deixa chorando, gente. E é um processo gradual. Não tem como tirar peito da noite sem tirar o peito do dia. Se você quiser fazer isso, você pode até fazer, mas vai ser um processo mais doloroso. É o que eu não aconselho, porque isso pode causar algum trauma na criança. Eu prefiro um processo longo, que vai ser um processo com amor, um processo bem conduzido. Então, a primeira dica que eu dou é: observem a rotina de vocês. Essas mães, né, que mandaram as perguntas, eu tenho certeza, desculpa, que a maioria vai concordar comigo. Às vezes vocês estão sentados vendo televisão, a criança não vai poder te ver, ela vai lá, ela mesma já abaixa a blusa, já vai lá, pega o peito, você vê que ela não pegou nada, é só para ter aquele contato seu. Então, mãezinha, vocês não precisam ter culpa nenhuma, sentir culpa nenhuma em tentar tirar o peito da criança, porque vocês mesmos percebem que é só por causa do contato. Então, quando a criança vier querendo o peito, você abraça, você dá um beijo, você vai mostrar para ela que para demonstrar o amor não precisa ser só boca no peito. Pode ser um beijinho, pode ser um abraço. Então, a dica de ouro é essa: observem a rotina. Comecem pela rotina do dia para depois mudar para a rotina da noite. Isso serve para bebês menores de 1 ano também, Mayara? Sim, a partir da introdução alimentar de almoço e janta. Tá? Uhum. Provavelmente começa, vamos dizer, o normal, né, de mães que não precisam voltar a trabalhar. A criança começa a introdução alimentar de almoço e janta a partir dos 7 meses, né? Então, quando a criança começa a almoçar e a jantar bem, a ganhar peso legal, de acordo com a idade, a desenvolver bem, vocês já podem aplicar esse processo, tá? Ao contrário, a única observação que a gente faz é a quantidade de peito, porque bebês, né, até 1 ano ainda mamam mais do que bebês acima de 1 ano. Então, acima de 1 ano, a consequência é diminuir esse número de mamadas. E para essas mamães que têm bebês menores de 6 meses, como que fica aí, de repente, para tentar reduzir ou retirar essas mamadas noturnas? Tá? Menores de 6 meses, a criança ainda precisa se alimentar de madrugada. O que eu faço, né? Eu falo que é um plano de rotina. O plano de rotina que eu falo para mães para estender um pouco esse dormir à noite é justamente essa mamada dos sonhos, que é você alimentar o seu bebê por volta de 10 horas, 10h30, né, até 11 horas. Ele vai conseguir dormir um período maior, mas ele vai acordar por volta de 4 horas para mamar. Se ele não acordar, e se ele estiver ganhando peso legal e o pediatra autorizar, você pode deixar ele dormir. Agora, se o peso às vezes está um pouquinho abaixo, não está desenvolvendo bem, você acorda o bebê 4 horas da manhã, você dá o peito e ele vai voltar a dormir, tá? Só que mães que têm bebês que ainda não começou a introdução alimentar, o bebê ainda tem necessidade de mamar de madrugada. Por isso que o recomendado a se colocar uma rotina para qualquer bebê, rotina do sono, rotina de banho, é a partir dos 3 meses. Porque os 3 primeiros meses de vida de um bebê, a gente chama de esterogestação. Então, o bebê ainda nem sabe que nasceu. Então, não tente, não tem como a mãe tentar colocar uma rotina, porque esse bebê não vai aprender. Então, a partir dos 3 meses, você já consegue estabelecer horários para o bebê sem afetar as mamadas. Você já consegue incluir um ritual
do sono para o bebê, para ele já começar a perceber que tem o horário da noite, que é para dormir mais longamente, e tem o horário do dia, que é para tirar as sonecas. Então, a partir dos 3 meses, você consegue colocar uma rotina para o bebê. Tá, ok. Eu fiz isso com o Bento. Desde quando ele chegou da maternidade até os primeiros 9 dias, na verdade, 7 ou 9, eu acordava ele em 3 horas para dar mamar até na Para levar madrugada, mais. orientado pelo pediatra. Depois que fez 9 dias, eu não acordei mais. Eu dava mamada dos sonhos por volta de 10h30, 11 horas. Ele mamava e ele só acordava novamente às 6 da manhã. Né? Ele, Ganhou na loteria, hein? ele ganhava peso normalmente. Você pode se considerar felizarda, tá? Porque isso acontece em 2%, Dessa maneira. Até os seis tá? meses da maneira. Pois é, 2% só das mamães tem esse privilégio, tá? O restante, infelizmente, tem que esperar até o terceiro mês. Vamos ver se no próximo vou ter essa sorte. É. Vamos lá. Meu bebê só dorme no peito e acorda várias vezes durante a madrugada. Não quer dormir no berço de forma alguma. Se debate muito. Se trocar para a cama montessoriana, será que ele vai se bater menos? Bom, e me perguntou se o Bento se bate muito. O Uhum, Bento dorme montessoriano desde 8 meses. Ele dormiu até 8 meses no bercinho ao lado da minha cama. E o bercinho, ele se batia muito quando era bebê, mas o bercinho foi ficando pequeno para ele. E eu resolvi não passar ele pro berço maior. Coloquei diretamente na cama montessoriana. O sono dele é agitado, mas ele não acorda. Sabe? Ele dorme a noite inteira. uhum, Ele rola bastante, mas ele não acorda. Respondi o que ela perguntou para mim, agora uhum. você responde o que ela perguntou Ela, para você. ela falou quantos meses tem o bebê? Não, Não, não. né? Mas aí então vou tentar explicar pelo que ela está me falando aí, provavelmente é um bebê maiorzinho, né? Vamos estipular, vamos supor que ele tenha de 6 a 10 meses. O bebê, gente, ele tem um sono agitado porque ele está em fase de crescimento. Então você vai colocar ele para dormir no início do berço, na hora que você acordar ele já está lá no final, porque ele rolou o berço todinho. O Heitor também se debate muito, vira tudo, mas o sono dele é bem tranquilo. Não vai ser a cama que vai fazer ele se debater menos. Você pode colocar ele numa cama de casal, no chão, no berço, em cama montessoriana, que a criança vai continuar se debatendo. Isso é do organismo dela, porque ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, então é durante o sono que ela processa todo o aprendizado que ela teve durante o dia. Né? O bebê ele começa a se debater e a se mexer mais, principalmente quando ele já está começando a engatinhar e a andar, porque é dormindo que ele vai fazer esse processo todo, né, de aprendizado, vamos dizer assim, esse processo de gravação. É como se fosse um disquete. Durante o dia, disquete eu fui lá em mil e antigamente. Você vai digitando no computador e depois você coloca para salvar no HD. Vamos voltar para 2018. Você coloca no HD para salvar as informações. Então é isso que o bebê faz durante a noite. Aí, para falar da mamada, eu tenho que falar o seguinte: muitas mães confundem livre demanda. Né? Livre demanda, gente, é você amamentar o bebê quando ele está com fome. Não é você alimentar porque ele riu, ou porque ele caiu, ou porque ele está com calor. Você tem que saber reconhecer o choro do seu bebê, tá? Por quê? Porque dependendo da idade, se o bebê tiver mais de 3 meses para essa mãe, ela consegue estabelecer uma rotina de alimentação. Como que ela vai estabelecer essa rotina de mamada para o bebê? Durante 5 dias, ela vai anotar toda a rotina dela. Que horas que o bebê acordou, que horas que ele dormiu, quanto tempo de soneca, que horas que ele mamou, que horas que trocou a fralda. Depois desses 5 dias, ela vai fazer um comparativo. E ali ela vai ter o tempo de intervalo entre uma mamada e outra. Então, ela pode estabelecer se o bebê vai mamar de 2 horas e meia a 3 horas nesse intervalo. Se deu 2 horas e meia, ela vai começar a estabelecer uma rotina. Ela vai colocar como se fosse um reloginho. Vai alimentar esse bebê de 2 horas e meia em 2 horas e meia, ou de 3 em 3 horas. Geralmente, todos os bebês, a maioria é de 3 em 3 horas. Então, ela estabelecendo essa rotina por dia, ela vai conseguir tirar o peito da noite, tá? Lembrando que o peito da noite, de madrugada, só é aconselhável tirar se o bebê já está na introdução alimentar.
Antes disso, o bebê vai acordar de 3 em 3 horas. Tirando a Tielen, que foi sortuda, né, do Bento dormir a noite toda, a maioria dos bebês, eles precisam se alimentar. Então, o conselho que eu dou é esse. Anota a rotina, porque ela não me falou os meses a idade do bebê. Anota a rotina toda do bebê e vê esse intervalo de mamadas. Se foi de 3 em 3 horas, você começa a estabelecer o horário e ele vai pegar esse ritmo. Para ele dormir sem peito, você vai ter que fazer essa rotina. O bebê acordou, você dá de mamar. Você brinca e ele vai dormir. Porque ele tem que entender que o mamar é na hora de acordar, exceto à noite, né? Que ele vai estar dormindo, você vai acordar e dar ele o peito. Porque ele tem que aprender que ele acorda, ele mama, ele brinca e ele dorme, né? Muita gente fala mal da encantadora de bebês. E eu sou apaixonada com essa mulher, porque ela passa as técnicas e ela tem o mesmo pensamento que eu. O bebê, ele é um indivíduo, você tem que conversar com seu filho. Tudo que você vai fazer com o seu bebê, você conversa com ele. E criança gosta de previsibilidade. Criança não gosta de surpresa. Então, se você estabelece uma rotina diária e uma rotina de sono para o seu bebê, quando bateu no reloginho dele lá, ele vai pensar assim: opa, minha mãe vai me trocar, vai me colocar pijama, então tá na hora de eu dormir. Ele mesmo já vai diminuindo o ritmo dele. Ou então, depois do almoço, vai ser o banhozinho. Ele vai terminar de almoçar, ele vai pensar: opa, vai vir aquele banhozinho gostoso. Então, gente, criança gosta de previsibilidade. Por mais que você, adulto, mãe, não tenha rotina, faça uma rotina para o seu bebê. Dá para fazer. Aqui em casa, o único que tem rotina é o Heitor. E eu sigo rigorosamente a rotina dele. Eu almoço a hora que dá, janto a hora que dá, vou fazendo as coisas, mas ele não. E todo lugar que a gente vai também é rotina. Então, gente, não pensem que a rotina é a vilã. Não é. A rotina é uma amiga. A rotina é que vai fazer você conhecer o seu bebê e adaptar os horários dele para você voltar a dormir bem. Porque, gente, mãe precisa de uma boa noite de sono para recuperar as forças, tá? Então, comecem nisso, comecem a perceber que toda mudança da noite, ela precisa acontecer primeiro durante o dia, porque senão vai ser um processo que vai envolver muito choro, a mãe vai ficar descabelada, vai achar que está fazendo mal para o filho, vai causar um trauma. Então, vamos começar com a rotina do dia, tá? Vocês observem isso, observem a rotina do dia de vocês para vocês começarem a mexer na rotina da noite. E, gente, não é tão difícil essa rotina. Não é de um dia para a noite ou da noite para um dia. Né? O bebê Exatamente. até 6 meses, a noite inteira. Com 6 meses, ele passou a acordar. Nós tínhamos uma rotina e desencadeou. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir seguir uma rotina com ele certinho. E ele passou a acordar uma vez, às vezes, na madrugada, 2 vezes, até que com 9 meses eu consegui estabelecer uma rotina para ele novamente. E hoje ele está com 1 ano e 4, ele sabe exatamente o dia dele. Ele acorda, ele mama, eu desmamei ele com 1 ano e 1 mês, mas ele acordava, com 9 meses eu botava ele no peito, ele mamava. Ele sabe que ele tem um horáriozinho para tomar banho de manhã, que depois do banho da manhã é o horário dele dormir. Ele já sabe muito bem. Hoje ele já até pede mimi, né? Ele sabe que ele É, almoça, depois do almoço, à tarde ele vai ter outro banho, e depois do próximo banho ele vai dormir à tarde também. E à noite é muito engraçado, vai dando 8h30, ele dorme às 9. Ele já sabe que é o horário dele dormir, né? Então ele sabe que ele janta, depois ele toma banho, 8h30 ele começa a ficar sonolento, aí começa a coçar o olhinho, né? Começa a é. ficar com aquele olhar fixo. E eu falo: você quer dedeira, meu filho? Ele: dedeirão. Ele sabe que já vai para a caminha dele, já deita lá na caminha dele, eu dou a mamadeira, ele mama a mamadeira, me entrega a mamadeira. Hoje em dia eu levanto para escovar o dente dele depois. Eu estava escovando no quarto, mas consigo levantar para escovar o dente dele, levo ele no banheiro, já com as luzes da casa apagadas. Eu não acendo as luzes da, Exatamente. né? Deixo só a do banheiro acesa, o restante da casa todo apagado. Volto com ele pro quarto e ele já sabe que é o horário dele dormir. Demorei alguns dias, Exatamente. não foi E fácil. a Eu fiquei rotina, gente, e a rotina ela é tão boa que é o seguinte, o Bento com 6 meses ele teve um pico e um salto de desenvolvimento. Por isso que deu essa mudança. Porque tem isso também, gente. A rotina, ela é boa para você começar a identificar quando o seu bebê tem um salto ou quando ele tem um pico de crescimento, né? Então são Uhum. duas coisas completamente diferentes. Muitas mães me perguntam: "Ah, mas ele teve um pico ou um salto?" Eu não sei diferenciar.
Vamos lá. Pico de crescimento é quando o bebê realmente cresce em centímetro, em peso. Então, isso não é todo mês que acontece. Tanto é que vocês podem observar bebês pequenininhos, né? Na caderneta dele tem mês que eles engordam e crescem assim, ó, 3, 4 meses. Então, isso é um pico de desenvolvimento. E um salto de desenvolvimento é quando o bebê começa a adquirir outras habilidades. Bebês com 3 meses, eles têm o primeiro salto de desenvolvimento, que é quando eles começam a ter uma visão mais nítida, né? Com 6 meses, o salto de crescimento é porque ele já começa a rolar, já começa a querer engatinhar, para ter o processo de sentar e de andar. Com 9 meses, ele tem outro salto de desenvolvimento e junto com esse vem ainda a angústia da separação. Então, assim, a rotina, gente, ela te faz identificar certinho esses saltos de desenvolvimento. E não é difícil colocar uma rotina. Se você colocar na sua cabeça, olha, eu quero colocar uma rotina para o meu filho e entender que a rotina vai fazer bem para ele e bem para você, você não desiste de colocar. Só que é igual eu falo, tem mães que quando chega no 7º dia, desiste. Fala assim, ah, eu não aguento mais. E era no 8º dia que o bebê ia entrar no ritmo. Tem mãe que com 3 dias, quando eu dou consultoria, com 3 dias me manda mensagem, Maiara, a rotina tá bonitinha, ele tá belezinha. Chega no 7º dia, Maiara, hoje ele saiu, não quis fazer nada. Porque é um processo de adaptação. Então, olha para você ver como que é. Para você pegar um mau hábito, um bebê 3 dias. 3 dias, se ele acordar e você der o peito, ele vai adquirir isso. E para você tirar isso, leva de 7 a 21 dias. Então, por isso que eu falo com todas as mamães, é paciência e persistência. Mas depois que entra na rotina, é muito difícil sair. Aí você leva, como diz o outro, com mamão com açúcar. Nós viajamos e assim, Bento ficou, vamos dizer, um pouco fora da rotina à noite, no horário de dormir. A gente acabava saindo, ele acabava dormindo mais tarde. Mas nós chegamos em casa e foi muito engraçado. O primeiro dia, quando nós chegamos, foi um pouquinho mais complicado, mas no segundo dia ele já voltou para a rotina, Já, normalmente sem problema algum, porque ele já está já. acostumado, tá adaptado a É, isso. e é muito bom, gente, porque é igual você está falando, você pode ir para qualquer lugar. Hoje eu tenho tranquilidade de ir para o Heitor em qualquer lugar. A gente pode estar numa balada, se deu a hora dele dormir, eu pego o carrinho dele, coloco o travesseirinho dele lá, ele vai dormir no carrinho e eu vou ficar tranquila. E tenho a rotina dele todinha, ele sabe o que que acontece. Então a criança, ela se desenvolve melhor, se desenvolve feliz quando ela sabe. Aí muita gente me fala assim, nossa, mas meu filho, eu faço isso, ele não gosta. Aí eu pergunto assim, mas e ontem, como que foi? Ah, não, ontem eu dei um banho de manhã. Aí eu, então, você tem que estabelecer um horário. Aí eu vou esquecendo, já é outra dica que eu dou. Mães, vocês têm que prestar atenção ao seguinte, tem banho que em criança desperta. Então, não dê o banho à noite. Passe a dar o banho de tarde ou de manhã, tá? O Heitor teve uma época que o banho estava despertando ele, então eu passei o banho dele para o dia, para de manhã. Agora, como está começando a fazer muito calor, eu estou passando o banho dele para antes da janta. Então, vai adaptação, vai rotina. Então, vocês observem isso, porque tem criança que no É, banho fica elétrica e tentei sai. com o Bento, numa fase aconteceu dele tomar banho antes da janta e dormir tranquilamente. Depois eu comecei a perceber que o banho relaxa ele, no caso do Bento. Ele já sabe que ele vai tomar um banho, ele dá aquele relaxado, é hora dele mamar e Enorme. dormir. Pois é, tem criança que não. Tem criança que toma banho e pensa Exatamente. assim, opa, tomei banho, tô limpinha, eu vou brincar. Aí a Uhum. mamãe tem que observar isso também. Isso aí varia de criança para criança, né? Cada um é um. Eu Sim, passei por sim, uma que eu conseguia dar o banho antes e só agora que eu consigo dar o banho depois e eu percebi que ele relaxou melhor. sim. E é o que eu falo com mãe, gente. Bebês e mães são completamente diferentes. Bebês não é brinquedo que você vai numa loja, tem lá 1000 exemplares com manual de instrução. Porque tem mães que chegam para mim também e falam assim: Nossa, Mayara, minha vizinha fez isso e isso, o bebê dela dormiu com 3 dias. Eu tô fazendo o meu, não tá acontecendo nada. Mas por quê? O bebê da vizinha é um, o seu bebê é outro. Então você tem que passar a conhecer o seu filho para você saber o tipo de rotina que você vai colocar para ele. Tá? Você vai observar a rotina da sua casa, você vai observar o seu bebê.
em questão de horário de soneca. Ah, mas eu quero colocar de manhã, mas às vezes o seu bebê não tem sono de manhã. O Heitor de manhã ele não tem sono, então ele só faz uma soneca durante o dia, que é depois do almoço. Então ele dorme meio-dia e vai até 3 da tarde. E fica super bem. Então você tem que observar isso. O seu bebê vai te dando sinais de que ele quer dormir de manhã ou ele quer dormir à tarde. Você vai observando isso. Então, eu falo para vocês o seguinte, meninas, é só ter um pouquinho de paciência e persistência. Toda mãe consegue colocar uma rotina para o bebê, sim, e depois que elas conseguem colocar, elas me mandam aqueles textos assim, maravilhosos, sabe? Maiara, meu bebê tá lindo, tá isso, tá aquilo, aí eu, tá vendo? E você queria desistir no 10º dia. Então, não desistam, gente. Ó, vamos lá. Vamos. Não é bem uma pergunta, mas eu achei interessante para você falar um pouquinho sobre. Uhum. Meu filho tem 4 anos e dormia na cama comigo até uns 2 meses atrás. Consegui colocar ele para dormir em um colchão sozinho, porém em meu quarto. O quarto dele é um pouco distante do meu. Tenho medo dele me chamar e eu não ouvir. Sei que eu preciso me adaptar de adaptação, não ele. Mayara, para você falar um pouquinho sobre isso, dessa adaptação que a Sim, mãe precisa, já tem 4 anos. sim. É normal, gente, mãe, e provavelmente deve ser o primeiro filho, tá? É o Hum, meu caso. O Heitor, o quarto dele é do lado do meu, ele respira, eu escuto, mas eu tenho babá eletrônica. babá Então, eletrônica. a primeira dica que eu quero dar para você, mamãe, é o seguinte: se você tiver condição, invista numa babá eletrônica. Porque aí você vai colocar a babá eletrônica no quartinho dele, ele vai dormir no quartinho dele e você vai ver o que ele está acontecendo. E a babá eletrônica tem um som. Então, se ele chorar, a babá vai despertar, você vai conseguir acordar. E eu te falo o seguinte, gente, mãe tem um sono leve demais da conta. Tem o sono leve pro choro do filho. Porque o dia que você está cansada, a casa pode cair, que você vai continuar dormindo. Se o bebê der um resmunguinho no berço, você acorda, por mais baixo que seja. Então, a mãe não precisa ficar insegura. Você pode colocar ele dormir no quartinho dele, ele já tem idade para isso, e você já está fazendo o processo certo. Porque se ele dormia com você, você já está colocando ele para dormir no colchãozinho no seu quarto. Então, está sendo um processo que você está colocando com amor e que não vai gerar trauma para ele. Porque tem mães que, dorme comigo, tem 3 anos, eu quero que ele dorme amanhã no quarto dele. O bebê vai chorar, gente. Não tem outra coisa. Ele vai chorar, ele vai perceber assim, por que a minha mãe tá fazendo comigo? Se eu dormia com ela, tá me colocando para dormir sozinho, o que tá acontecendo? O que eu fiz de errado? Então vai ser traumático para a criança. Então se já 10, nota 10 para você, porque você já está fazendo o processo certinho. Você está colocando ele no colchão, no seu quarto, você pode ir afastando o colchão dele para perto da porta, e em um dia que você colocar ele no quartinho dele, você coloca o colchão para você. Você coloca ele no quarto dele e fala com ele, filho, hoje nós vamos dormir no seu quartinho. Você na sua cama e a mamãe aqui no colchão. E dorme com ele a noite toda, te garanto que ele vai dormir. E você vai afastando o colchão todo dia, um pouquinho, até chegar na porta. Até que vai chegar no dia que você vai falar com ele, filho, olha, pode dormir, a mamãe tá lá no quarto dela. Quando você chorar, a mamãe vai vir te ver. Ele vai dormir a noite toda. Tá? Então, só isso, compra uma babá eletrônica. Hoje em dia tem no mercado muitas babás. A do Heitor, gente, eu acho que foi R$ 99 no Mercado Livre. É aquela de monitor que dá para você ver e escutar, que eu acho melhor do que só ouvir, porque às vezes ele vai dar um resmungo e se você entrar no quarto, você desperta o sono da criança. Então, a dele eu consigo ver e ouvir. Então, se ele deu um resmungo, eu olhei, ele só virou de lado e voltou a dormir, eu nem entro dentro do quarto, Ó, tá? E é a super do seguro. essa aqui, também de imagem, ele tá até dormindo, só desliguei porque se ele acordasse, eu paguei no Elo 7, tá? Ela é uma babá eletrônica mais cara um cadinho, mas eu paguei no Elo 7 R$ 150. Eu comprei ela usada, mas você consegue encontrar bem mais barato. Tá vendo? Ela tem na Sim. imagem aqui dormindo. Eu não vou. Não, eu acho que eu vou. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, porque a do Heitor é o seguinte: a do Heitor, ela é um aparelho que eu instalo o aplicativo no meu celular. Uhum. Então, no aplicativo, eu consigo ver. Aqui, ó, peraí, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir ligar. Eu acho que ela tá ligada. Ó, ele tá dormindo, ó. Papai conseguiu, deixa eu afastar, ó. Papai conseguiu fazer ele dormir, ó. Então aqui eu tenho o som e eu tenho a opção
de virar a tela, ó. Então Hum, eu consigo ver e observar ele pelo celular. Então por isso que ela hum, foi baratinha. E ela é pretinha, branquinha. Eu pendurei ela no berço. Se não me engano foi isso. Acho que eu paguei R$ 99 e assim, atende bem. acabou. Então Muito tem vários barata. modelos, né? Então Uhum. vai de acordo com a condição da mamãe. Barata, mas Pois é. Então é só funciona. isso, mamãe. Funciona. Adquire uma babá eletrônica que você vai ficar mais segura e mais tranquila em fazer essa transição e colocar ele no bercinho, no quartinho dele. Então vamos seguir. Tirei a chupeta da minha filha, tem de 2 anos, tem uns 10 dias mais ou menos. Mas Uhum. estou com dificuldade em fazer ela dormir o sono da tarde. O que posso fazer? Pois quando ela não dorme à tarde, fica super irritada. É, você, mamãe, que fez essa pergunta, você colocou um objeto de transição? Porque o que a gente chama, gente, de objeto de transição? Se a criança é acostumada a dormir com o bico, se você tira o bico de uma vez da criança, ela vai sentir essa certa dificuldade, porque ela vai sentir falta do bico. Ela vai pensar assim: nossa, eu dormia com meu biquinho, cadê ele? Então, mamãe, compra uma naninha, ou uma fraldinha, ou alguma coisa para fazer essa substituição. Aí muita gente fala assim: ah, Mayara, mas não é ruim ficar fazendo essas associações? Depende da associação. Um paninho que você vai colocar para a criança dormir e se sentir mais segura não vai fazer mal para ela. E à medida que ela for crescendo, você vai retirando essas associações. Então é isso, mamãe. A dica que eu dou é: pega um ursinho que goste, né? Se a criança não for alérgica, ou uma naninha, né? Tem umas naninhas bonitinhas aí no mercado, ou então uma fraldinha, um paninho de boca que tenha com o cheirinho seu ou o cheirinho dela, e tenta fazer essa substituição. Tenta dar para ela. Fala com ela assim: olha, filha, segura aqui a fraldinha para você dormir. Ou se tiver uma naninha, né? Colocar o nome na naninha, por exemplo, Tchuquinho. Ah, pega aqui o Tchuquinho, olha, vamos dormir com o Tchuquinho. Então a criança vai se sentir segura com aquilo e vai passar a dormir melhor. Tá? Então é só essa mãe fazer essa observação. Tenta colocar um objeto de transição para ela poder começar a dormir sem o bico, né? A não sentir falta do bico. Ela tem um objeto de segurança para ela, que é o que o bico fazia. Deixa eu só ressaltar aqui que uma pessoa, para quem não tem babá eletrônica, disse que existe um aplicativo que você pode baixar no celular, chamado Alfred, se eu não estou enganada, se é assim que se pronuncia. É preciso de 2 telefones e você pode baixar. Eu não sei, mas e é usado como babá eletrônica. Tô Olha, falando, esse também eu não sabia. sabia. Às vezes É, quem não, né, o telefone do esposo, o telefone da mãe, de dela. repente, É. servir. Ó, de Como curiosidade, eu vou até procurar saber, porque eu também não sabia. Bom, bom, bom trocar essa experiência. vamos para a próxima. Uhum. É possível fazer o bebê dormir sozinho, sem ajuda de ninar no peito, quando ele dorme no mesmo quarto que os pais? Sim, mas ele dorme no mesmo quarto, ele dorme no bercinho dele ou ele dorme na cama? A mãe não colocou. Não especificou. Não, Acredito né? que eles não. Tá. Acredito. Então vamos em parte. Você consegue tirar sim, mas vamos tirar uma coisa de cada vez, né? Pra gente não, não ser ruim para a criança. Em questão do ninar. Vamos tirar o ninar, que o ninar é mais fácil, né? Mãe é automático, né? Pega a criança e fica lá assim. Pode estar no lugar que for que vai ninar. Então a dica que eu te dou é o seguinte: deitar com a criança para ela dormir ao invés de ninar. Ah, Mayara, mas eu deito com ele, ele chora. O que que eu faço? Você vai pegar no peito, ó, no colo, você vai acalmar e vai falar com ele: oh, olha, filho, você tá pesadinho. A mamãe não aguenta ficar com você mais no colo. Vamos deitar aqui e dormir com a mamãe vai dormir com você. Aí você deita a criança de novo. Isso é o mais fácil, é o ponto assim que com 1, 2 dias no máximo a criança já está dormindo, Mesmo que a tá? criança tenha 3, 4 meses? Sim, a partir do terceiro mês, tá? A Uhum. partir do terceiro mês você já consegue fazer isso. Você deita com a criança e fala com ele: olha, vamos dormir, tá? Sem ninar. E o peito é aquilo que eu indiquei, né? É a partir da introdução alimentar, você consegue retirar sim. Então, essa mamãe tem que ver. Seu bebê se já está na introdução alimentar, já está almoçando e jantando direitinho, você também consegue tirar.
Se não, né, você consegue colocar uma rotina para colocar a mamada dos sonhos e esticar um pouco esse tempo de mamada da madrugada. Tá, ok. Meu filho só dorme no peito. Tem a caminha dele, mas não fica. Só quer dormir comigo. Tentei adaptar por 5 dias, depois por mais 3 dias, porém sem sucesso. Ele acordava a cada 40 minutos para mamar. O que posso fazer para essa adaptação? Acho que você já explicou um pouquinho, né? Foi aquilo que eu falei, mas aí o que pode ser para ela também, já que quer dormir só com ela, tentar colocar um colchão para ele no chão, né? Porque aí ele vai estar perto, ele vai sentir presença e vai fazendo essa transição gradual. E o peito é aquilo que eu já falei, né? Se a criança for maior, você consegue dar a mamada dos sonhos e esticar o horário, né? E a mamãe perceber também, se ela tem a ciência que a criança está no peito por um mau hábito, só para ter o contato, ela consegue tirar. Tirando do dia, você consegue tirar da noite. O dia que é o mais problemático. E a mamãe estava indo no caminho certo. Ela estava no quinto dia, ela desistiu, depois tentou por mais 3. Só que aí é o que eu falo, mas se você tenta 5 dias e para um, quando você começa da estaca zero. Então você tem que contar 1, 2, 3 de novo. Então é não desistir, gente. É só ter paciência e persistência. Vamos lá. Como ajudar o bebê a dormir a noite toda? Qual a melhor rotina durante o dia para que melhore o sono da noite? Aí depende da idade do bebê. Porque bebês, eles têm a quantidade de sonecas, à medida que ele vai crescendo, essa quantidade de sonecas vai diminuindo, tá? Para bebês a partir de 1 ano, o número, né, vamos dizer assim, as horas de soneca é um total de 2 horas, 2 horas e meia de soneca é suficiente para uma criança de 1 ano. Se não atrapalha o sono da noite. Criança de 1 ano dorme aí de 12 a 11 horas noturnas, tá? 12 a 11 horas noturnas, gente, não quer dizer que ele vai dormir 7 horas da noite e acordar 7 horas da manhã. Aí a criança tem que mamar. O Heitor, no normal dele, ele dorme 7h30, 8 horas. Quando é 10h30, eu dou a mamadeira e ele vai até no outro dia, tá? Então depende da faixa etária do bebê. Bebês a partir de 3 meses, eles dormem 6 horas diárias, então eles conseguem fazer 3 sonecas no dia, de manhã, de tarde, de noite, com duração de 2 horas. Então isso vai depender da idade do bebê dela, tá? Se ela quiser, ela pode me mandar para mim, que ela não falou aí, né? Ela vai lá no meu, manda para mim a idade do bebê dela, que aí eu vou conseguir dar uma orientação melhor, falar com ela, olha, a partir de tal idade são tantas horas. Tem uma tabelinha que eu não gosto muito de passar, porque às vezes a mãe fica presa em tabela. E é aquilo que eu falo, vai dar certo para um bebê e não vai dar certo para outro, tá? Mas a quantidade de horas de soneca para cada faixa etária, é bom a mãe ter um parâmetro, né, para ver se a criança está dentro daquilo ali. Porque tem criança que dorme mais, tem criança que dorme menos, então ela tira como base, como um parâmetro. Eu vou ver se eu coloco essa tabela lá no meu feed amanhã. Aí é só as mamães irem lá e dar uma consultada. Mas aí, para a pergunta dela, vai da idade de cada bebê. Uhum. Meu filho só quer dormir no colo balançando. Como tirar isso dele? Você acabou de dizer, né? Deitar. Sim, Tentava assim, é deitar. vai ser Aí, se pouco. eu tenho o costume, às vezes, de né, balançar, ninar em pé, você começa a tirar gradual sentado. Você senta, né, dá uma leve ninada e vai explicando para o bebê: olha, filho, você está pesada, a mamãe está cansada, vamos dormir aqui sentadinho no colo da mamãe. Aí, se a criança chora, você levanta, acalma, senta com a criança de novo e explica tudo de novo, gente. Conversem com os bebês de vocês. Os bebês, eles entendem tudo que a gente fala, tá? E vai tirando gradual. Esse balançar, esse andar para casa fora, é você começar com carinho, começar a tirar uma coisinha de cada vez, até chegar no ponto de você colocar ele na cama e ele deitar com você sem precisar ninar, sem precisar sacudir, sem precisar balançar. Uma outra perguntinha que você já respondeu é que quantos meses o bebê pode passar a dormir sozinho e criar uma rotina para ele? Você já A disse a partir partir dos dos 3, 3. Isso. tá? Meu bebê tem 1 ano e 2 meses e só dorme no peito. Não quer comer nada. O que eu faço para ele pegar a mamadeira? Tá.
Aí tem questão, ele não quer comer nada, mas ele tá mamando, ele tá ganhando peso, ele não tá. Então você vai ter que seguir a orientação do seu pediatra, tá? Se ele estiver ganhando peso bem, né, estiver dentro da faixa etária para a idade dele, ele estiver ganhando peso e altura, o que que você vai ter que fazer? Infelizmente, é te começar a tirar o peito durante o dia. Porque o que está acontecendo, provavelmente, é que você tenta dar o almoço ou tenta dar a frutinha, a criança não quer, você vai acabar dando o peito. Então, ele já criou esse hábito que o quê? Ah, se eu chorar, minha mãe vai me dar o peito. Então, eu não quero comer isso, porque eu sei que se eu chorar, eu vou ter o peito. Então, é começar durante o dia. E, infelizmente, essa transição é a questão do deixar chorar. Você vai dar a frutinha, ele não vai querer, você vai falar, olha, o peito da mamãe não tem, vamos tomar um suquinho ou vamos tomar uma aguinha na mamadeira. Aí você dá o suco, dá a água. Ele vai começar a adaptar o relógio dele que, opa, o meu chorar não está adiantando mais, então deixa eu comer, senão eu vou ficar com fome. Aí nesse caso, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. É seguir a orientação do pediatra e, infelizmente, deixar chorar um pouquinho, né? Para ele entender que tem a hora de comer e tem a hora de mamar. Aí ele comendo tudo, você pode oferecer o peito ou a mamadeira, não tem problema. Mas ele tem que aprender que agora o peito ou a mamadeira não é a refeição principal mais. Tem que ser, como diz o outro, a recompensa ou a sobremesa. Né? A refeição principal agora tem que ser a comidinha e a frutinha nos horários certos. Bom, aqui na minha folhinha, esgotaram as perguntas, foram todas, mas aqui rolou muita pergunta que não deu para eu acompanhar tudo, né? Mas tem uma aqui que eu acho interessante. E sobre oferecer água ao invés da mamadeira, pode virar outro vício? Sim, com certeza. Porque não tem o porquê se a criança acordar e já que você vai acordar, não tem por que você oferecer água. Ela vai continuar, ela só não vai tomar, mas ela vai ter o hábito de acordar para querer a água. Então, o que mamãe você tem que fazer é justamente isso. Se a criança acordar, você tem que tentar distrair ela. Se ela chupa chupeta, é um ponto positivo, porque aí você pode pegar a chupeta, coloca a chupeta na boca e explica, olha, tá na hora de dormir, tá de noite, não tá na hora de mamar mais. E bota a criança para dormir de novo. Aí vai ser um processo de adaptação, tá? Mas eu não aconselho. Se vai acordar, não tem por que oferecer água. Tá, ok. Minha bebê tem 11 meses e só dorme bem até 3 da manhã. Depois acorda a madrugada toda, acorda chorando e dorme no berço. O que eu faço? Observar a rotina do dia. Provavelmente, se ela acorda 3 da manhã, é porque a rotina do dia está bagunçada e com certeza ela deve estar dormindo mais horas de soneca do que o necessário. Uhum. Bom, gente, tiveram muitas perguntas que surgiram aqui, mas como eu abri, né, para perguntas há uns dias antes lá no feed, não vai dar para a Mayara responder todas, até porque a live vai cair, porque vai fazer 1 hora daqui a pouco de live, É tá? isso que eu ia falar, para deixar salvo para o pessoal ver, É, porque se cair não tem como salvar. e passar 24 horas e eu vou tentar ver se eu consigo salvar essa live no meu telefone para fazer um vídeo para colocar no canal do YouTube, que aí fica lá, Ok. tá? Eu vou É. tentar. Não vou garantir se eu vou conseguir fazer isso. Tá ok, gente? Não, Mas mas obrigada mais uma vez. eu que agradeço o Eu, carinho de vocês, o carinho seu, né, comigo em me convidar para estar participando dessas lives no seu Instagram e dizer para mamães, gente, a gente pode fazer mais, tá? Eu sei que uma